Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: não tenham medo, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 20, e João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. E hoje eu vim dizer aqui para você: não tenha medo, que eu vos trago notícia de grande alegria, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vai ver sobre o nascimento de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí, né, a gente vê nos noticiários, meu irmão, por aí afora, né, a TV mostrando: o homem pisou na lua, o homem está mandando foguete não sei para onde, o homem está fazendo isso. Isso não é nada diante desse acontecimento. Esse foi o maior acontecimento da história. O próximo acontecimento vai ser quando Cristo voltar. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ao mesmo tempo que ele era Deus em espírito, ele era também carne, ele sentiu as nossas dores, né? E a Bíblia chama ele de Emanuel, Deus conosco. Ele habita entre nós, ele faz morada em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente vai ver esse lindo acontecimento aqui, que o homem ter ido à lua é moleza, até porque a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Estreito foi Deus ter saído do céu e habitado na terra, como a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado de Lucas 2, do 1 ao 20, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Em outras versões, medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, eu estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram, em outras versões foram embora, se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito do menino. Ou seja, eles ouviram aquelas palavras do anjo e falaram ali para José e Maria o que foi dito para eles. Por isso que eles tinham ido lá, falaram: vim aqui porque foi dito para nós que hoje nasceu o Salvador, o Messias, o Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que vai pagar o preço de sangue, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, que vai se entregar na cruz por todo aquele que nele crer. Está entendendo, meu irmão? É tipo assim a conversa foi. Todos os que ouviram se admiraram das coisas reveladas pelos pastores,
Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe tinha sido anunciado. Ou seja, exatamente como os anjos falaram, o anjo falou para eles, eles foram lá e viram. Olha o que diz em João 1, do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, a palavra. Meu irmão, Jesus Cristo é tudo isso daqui, ó. Por isso que a Bíblia vai dizer, no princípio era o Verbo. O verbo é a palavra. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Só que a palavra se revelou em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Interessante, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo, que ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, ele veio primeiro para a nação de Israel, para o povo judeu, né? E o povo judeu não recebeu, não creram. Alguns creram, outros não, e isso continua até hoje. Por isso que nós chamamos de judeu messiânico, aquele que crê no Messias, que esse é Cristo, Deus mandou ele para a salvação, né? É chamado de judeu messiânico, ele crê em Jesus Cristo. Judeu ortodoxo não, eles ainda estão aguardando o Pai enviar o Messias. Só que não vai vir o Messias, vai vir o anticristo que vai enganar todo mundo, vai se assentar na cadeira, vai se achar como Deus, vai querer mudar tudo. Está entendendo, meu irmão? Então tem o judeu messiânico e o judeu ortodoxo. O judeu que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e o judeu que não crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Por isso que a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Aquele povo judeu, ele veio primeiro para o povo judeu, para a casa de Israel. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, todos. Ele veio para os seus não receberam, a maioria, mas todo aquele que nele crê é chamado de filho de Deus. Pode ser todos, irmão, pode ser no Japão, na Austrália, na Arábia, todo aquele que nele crê, todo, meu irmão, o negócio é estreito. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse aqui, meu irmão, é o maior acontecimento. Não é o homem ter ido à lua, não. O maior acontecimento é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Deus ter saído da tua glória, da tua majestade, na onde os anjos estão dizendo santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Deus se faz carne, vem e habita entre nós e paga o preço de sangue, morte de cruz, meu irmão. Não foi brincadeira, não. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E aqui se encerra. Olha só alguns outros versículos, meu irmão, só para você entender. No Antigo Testamento, Zacarias profetizou: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Foi o que aconteceu. Cristo entra em Jerusalém montado em um jumentinho, né? Isaías 7,14 também disse: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco.
Olha o que diz em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar a Deus, irmão, a não ser por Cristo. Não tem Buda, não tem Maomé, Allan Kardec, Chico Xavier, não tem nada. Você só vai chegar ao Pai por meio de Cristo. E quando você chega a Cristo, você tem uma mudança de vida, a famosa metanoia, mudança de mente, caráter e atitude. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Você sai das trevas e se apresenta diante da luz. Só que na luz resplandece todo o nosso pecado, todo o homem miserável. Aí você tem uma vida com Cristo e vai tendo ali, e vai se limpando, e vai se santificando, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta, irmão, esse povo aí, tanto o ímpio quanto o crente, um crente meia boca, não vai, irmão, não vai. Não adianta falar, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas não tem santificação, não verá o Pai. Sem santificação não adianta, meu irmão, você não vai chegar lá. Efésios 2,3: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É aquilo que a gente explica, o pai está aqui e o homem está aqui. Pecamos diante do primeiro pai, Adão. Só que Deus, meu irmão, amou o mundo de tal maneira que mandou teu filho, para todo aquele que dele crê não pereça. Aí vem Cristo, e Cristo está aqui no meio, e Ele é o mediador, intermediário entre Deus e os homens. É por isso que Ele diz, ninguém vai chegar ao Pai se não passar por mim. Ah, Maria, Maomé, imagem de não sei do que, nada. Tudo isso daí só vai fazer você ir para o inferno. Você tem que crer. Cristo disse assim, aquele que crer já está salvo, porém quem não crê já está condenado. Só de não crer já está condenado. Não sou eu que estou falando, é o dono da vida, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a salvação, ela é única. Não é porque a sua avó era crente que você vai naquele comboio, naquele, vamos falar aqui o mais claro, naquele busão. Não, eu vou no busão da minha avó, eu vou no ônibus da minha avó, porque minha avó é crente, eu posso entrar lá, minha avó, viu? Eu sou netinho da vovó Maria, mulher de oração, guerreira, pentecostal, canela de fogo, pode ver aí meu nome, sobrenome, a minha avó aí, pode ver aí. Não, você não vai entrar, meu irmão, a salvação é única. Se você crê, você crê. Se a tua mulher não crê, ela também não crê. Agora, se você crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, e Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Agora não adianta você falar assim, eu não creio, porque minha mulher, é outra religião. É por isso que eu disse que a salvação é única. É por isso que a Bíblia diz que estará dois moendo, um sobe e o outro fica. Estará dois homens trabalhando, um sobe e o outro fica. É aquele que creu e aquele que não creu. Não importa, vai ser doído, como a gente costuma ensinar, em forma de desenho. Lá no céu não vai ter uma ficha para você preencher quando você chegar lá, com aquele espírito de Tomé, vai falar, Senhor, agora eu creio. Falaram tanto do Senhor, mas você sabe, Pai, lá na terra, tanta mentira, tanta coisa, tantos falsos pastores, mas agora eu creio. Tem aí uma fichinha, Senhor, uma salinha que eu possa preencher o meu nome aí para entrar onde aquele povo ali está entrando, o povo todo feliz, uma luz linda, brilhante, o povo todo com o rosto iluminado. Será que tem uma salinha para eu poder entrar junto com eles, pegar essa fila aí? Tem alguma ficha que eu possa preencher? Não, irmão, é na terra. Ou você crer e vai para o céu, ou você não crer e vai para o inferno, porque não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo que se consome, meu irmão. Deus não é brincadeira, não, vai se cumprir. A gente poderia colocar aqui inúmeros versículos bíblicos sobre a vinda de Cristo, Isaías foi o que mais profetizou sobre o Messias, mas não colocamos, irmão. Por quê? O que está aqui é suficiente, sabe? Foi falado, foi profetizado que o Messias iria vir, ele veio, nasceu, cresceu, se esvaziou, meu irmão, de si mesmo para pagar o preço por nós miseráveis.
Era para a gente pagar esse preço, meu irmão, sabe? Depois da morte, inferno. Morreu, inferno. Fora a vida que ia ter aqui, que não ia ser brincadeira, mas Cristo não. Deus mandou, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que manda o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você crê em Cristo, meu irmão, fica tranquilo que Ele está cuidando da tua alma. Essa daí Satanás não pode pegar, não pode tocar, porque é aquela pessoa fiel que crê em Deus e no Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, você que está do outro lado aí, começa a rever, né, os seus conceitos, começa a olhar para você mesmo, porque eu tenho conhecido muitas pessoas que eles até querem, né, ler Bíblia, orar, mas minha esposa não, se eu fizer isso, minha esposa vai falar, você é louco, a gente é isso, a gente é aquilo, ó, a gente crê em Maomé, a gente crê no Buda, a gente crê naquilo, ó, para com isso, hein, rapaz, para com esse negócio de Jesus aí. A salvação é única, ou você crê ou você não crê, e o dono da palavra já disse que aquele que não crê já está condenado. Por isso que a Bíblia diz que a porta que conduz à salvação, ela é estreita e poucos passarão por ela, e larga é a porta da condenação e muitos passarão por ela. Meu irmão, não brinca com esse Deus não. Ele é o dono da nossa vida. A Bíblia diz para não temer ao homem que mata o corpo, mas sim temer a Deus, que tem poder para matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, não tem ninguém contra Deus. E até o inimigo sabe que o tempo dele está próximo. E ele quer que muito passe junto com ele na porta larga, tá? Que conduz o inferno, a perdição. Ele quer, meu irmão, tá entendendo? Então você tem que saber na qual a fila que você vai estar. Cristo te conduzindo à salvação ou Satanás te levando para o inferno? Então tome muito cuidado. Através desse vídeo nós vimos aqui o maior evento da história, que para mim não é o homem ter chegado à Lua, ter chegado querendo ir para Marte, para onde quer que seja, até porque a Bíblia já diz que a ciência se multiplicaria. Para mim o maior evento, a maior notícia da história é o nascimento de Cristo. É por isso que o anjo diz para os pastores, fica com medo não, eu vim trazer notícia boa, a notícia é boa, meu irmão, a notícia é boa. Aí vai de você, ou você pega, você agarra, você come, você mastiga a palavra, você crê, né? Porque a notícia é boa. Como a gente costuma dizer por aí, né? Muitos querem Deus, as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso, né? Muitos até falam, mas compromisso mesmo não quer nada. Mas quando o calo aperta, sabe com quem vai buscar, né, meu irmão? O Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.